Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e o assunto é sério. A CPI do Lula voltou com tudo. No dia de ontem, quem reaparece nos holofotes, nos jornais, é Renan Calheiros e sua turminha, com a medida completamente absurda que deixou muita gente surpresa. Eles pediram várias quebras de sigilo de pessoas que, em tese, compartilham mentiras, as famosas fake news. E o que deixou muita gente chocada foi que, dessa vez, não se resumiu apenas aos chamados sites bolsonaristas. Até a grande imprensa está envolvida. Renan Calheiros pediu a quebra de sigilo da Jovem Pan. A Jovem Pan, sim. A gente vai comentar bastante sobre esse tema. Acho que inclusive é um tema que a gente já vem comentando, né, de forma recorrente nos vídeos. Vamos também falar hoje sobre questões que envolvem o voto auditável. Quero adicionar uma coisinha que eu não tinha percebido na live aí que o Lira fez com o Gilmar Mendes. Algo interessante. Vamos falar um pouco aí do Ciro Nogueira, essa questão de tentar baixar a temperatura na CPI. Falar aí na motociata de ontem bem rapidamente, das manifestações de hoje, enfim. Vamos começar, tem uma das coisas, eu nunca lembro de tudo, mas eu quero comentar de tudo e tem muita coisa pra gente comentar. Vejam só. O veículo de imprensa, que vem aí, né, o primeiro veículo, em aspas, né, eu quero mostrar pra vocês que meio que não foi assim, que veio noticiar o que foi que aconteceu, foi o antagonista. O antagonista soltou a matéria. Renan quer quebrar sigilo da Jovem Pan. Tá lá. Várias pessoas comentaram, isso é relativamente um absurdo, né? Porque site bolsonarista, o pessoal até entende, né? Os bolsonaristas publicam fake news, mas muita gente falou, rapaz, a Jovem Pan, a grande mídia. E, gente, eu não acho que vai parar por aí. Eu acho que, inclusive, outros jornalistas da grande imprensa serão envolvidos. Vou falar pra vocês ainda no vídeo de hoje o nome de um. Vocês devem ficar assim, falar, é mesmo? A gente vai chegar lá. Mas vejam só. A Janaína Pascoal comentou sobre essa notícia e fala o seguinte, por quê? Porque a Jovem Pan é uma das únicas emissoras que emprega jornalistas com visões de mundo mais parecidas com o governo. A visão dominante não se contenta em ser dominante, precisa ser a única. É um discurso único no Brasil e perseguir quem pensa um pouco diferente. O antagonista também soltou a matéria que, na verdade, não foi só, né, a Jovem Pan. Vários outros canais, era uma questão de colocar ali a foto do Alan com o Bolsonaro e tá lá, ó. CPI pede quebras de sigilo de Alan dos Santos e mais 6 donos de sites. E a Janaína diz, gostaria de entender por que a liberdade de imprensa, de expressão e de manifestação só vale para quem concorda com o pensamento dominante. Vê aí, seu antagonista, a gente sabe que ó, lá atrás, né, teve o acordão entre o Maynard e a turminha do Renan, tudo bem, deixa pra lá. Aqui está o requerimento da Jovem Pan, olhem só. Requerimento número 1023, nos termos do disposto do parágrafo 3º do artigo 58, blá blá blá, querem, né, a quebra do sigilo da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan, grande disseminador das chamadas fake news. Tenta memorizar mais ou menos assim um layout, sabe? Como é o primeiro parágrafo, o que está no segundo parágrafo também. Fala o seguinte, ó. Ademais, cumpre esclarecer que os requeridos levantamento e transferência de dados referem-se especificamente ao sigilo bancário desde o início de 2018 até o presente. Pessoal, eles não estão... Olha só, a CPI é da pandemia. A CPI é da pandemia. Mas vão quebrar o sigilo desde o início de 2018. Por quê? Por quê? E aqui já vou adiantar algumas coisas. Vejam só. Aqui nesse canal, vocês que já assistem de forma recorrente, isso aqui eu acho que não é novidade pra vocês. A Jovem Pan pode ser novidade. A gente já vinha comentando sobre isso. No vídeo de ontem eu tava comentando, falando, galera, esse tema aqui tá me deixando angustiado. Eu sabia que tava coisa por vir. Não só por causa das matérias da imprensa, mas conversando com pessoas, né? Eu não ia estar batendo nessa tecla sempre se eu não tivesse uma certeza que algo estava por vir. Então vejam só. 2018. O que é que aconteceu em 2018? As eleições. O que é que aconteceu em 2019? CPMI das fake news. O que aconteceu em 2020? Começa a pandemia e tivemos os 2 inquéritos do STF. E vejam só, né? A CPI pede a quebra de sigilo desde 2018. A maioria de vocês que já estão assistindo
sabem que qual é o objetivo dessa gente? É unir a CPMI das fake news com a CPI da pandemia, eles já fizeram isso. Unir o inquérito das chamadas fake news com o inquérito dos atos antidemocráticos, essa união também já foi feita. E ainda unir os inquéritos do TSE que veem uma possível, analisam disparos em massa, várias coisas, que poderiam levar à cassação da chapa de Jair Bolsonaro. Esse evento do TSE aconteceu quando? Durante as eleições. Que ano? 2018. Tá entendendo por que a partir de 2018? A CPI, toda essa junção é para cada vez mais unificar esses três órgãos, né? Vamos falar assim, o Congresso, o Judiciário no aspecto do TSE e no aspecto do STF. Porque o Congresso seria a Câmara e Senado. A CPMI, que seria uma CPI mista, Câmara e Senado. E a CPI da pandemia, que é especificamente o Senado. Vocês entendem por que vem desde 2018 a quebra do sigilo? Cada vez mais você junta. Eu sempre uso o exemplo que seria uma hidra. Uma hidra é um dragão com várias cabeças. Acho que a maioria de vocês já assistiram Caverna do Dragão, que tinha lá o Tiamat, aquele dragão com várias cabeças diferentes. Mas é um único corpo. Atuam em várias frentes e é isso daí. E aí querem ver, vão tentar procurar qualquer coisinha, né? Porque eles estão batendo em todas as áreas. Em todas as áreas. Só que a pergunta que eu fiz, né? O Antagosto não foi o primeiro a divulgar, ele foi o primeiro a divulgar o requerimento. Mas já estava para acontecer. Inclusive comentamos no vídeo de ontem. O Metrópolis já tinha avisado que a CPI quebrará sigilo bancário de 11 sites que disseminam desinformação. E aqui é uma informação interessante. Eles já sabiam que isso ia acontecer, falando que seriam 11. Com a informação interessante, a gente chega lá. Durante a pausa de julho, técnicos da comissão fizeram o levantamento de algumas dessas páginas. A CPI não parou, a gente comentou também sobre isso. A ideia da cúpula da CPI é votar, na volta dos trabalhos, a partir da próxima semana, requerimentos de quebra de sigilo bancário de pelo menos 11 desses sites. A ideia é saber como eles se financiam. Depois das páginas, a CPI pretende avançar as investigações sobre canais do YouTube, perfis em redes sociais e influenciadores digitais. E é por isso que eu tô falando, não vai parar aí. Não vai parar. Não vai parar. Eu tenho pra mim que tem umas pessoas aí que vão bater na porta. E olha só que é uma informação interessante. O que é que eles dizem? Serão 11. Serão 11. E até o momento só temos 8. Ou seja, pelo menos mais 3 sites ainda entrarão aí. Pelo que o Metrópolis diz. E esses daqui são os requerimentos. O primeiro é o da Jovem Pan. O segundo, o Raul Nascimento, é o dono do Conexão em Política, site da direita. O Paulo Enéas, do Crítica Nacional. Quero falar até um pouco mais do Paulo Enéas. O LHT é a Brasil Paralelo. Farol Produções é o pessoal do Senso Comum. Flávio Morgenstern, o Trielli. Alan Lopes dos Santos, você sabe, Alan, Terça Livre. José Pinheiro Tolentino, eu acho que o José, ele é do Jornal da Cidade Online. E o Tarsis de Souza Gomes é o Renova Mídia. Tá invertido. Mas se eu não estiver enganado, são isso daí. Esses são os sites. E aí vejam só as coisas. Quero ver não. Tô trazendo outro requerimento. Você lembra que eu falei? Grava meio que o layout. É o mesmo padrão. O mesmo padrão. Só que quando o da Jovem Pan, ele termina aqui, falando que... grande disseminador das chamadas fake news. Você vê aqui, o do Senso Comum é exatamente igual. E fala assim, um grande disseminador das chamadas fake news está registrado sob responsabilidade e propriedade daquela empresa e hospedado em local não sabido e possivelmente no exterior. Mas é a mesma coisa. Todos foram classificados como grande disseminador das chamadas fake news. O segundo parágrafo é exatamente igual. Referem-se especificamente ao sigilo bancário desde o início de 2018 até o presente. E a gente vai analisar algumas coisas mais do requerimento, que está bem engraçado. Vejam só. Os depoimentos colhidos até o presente momento, somado às informações e aos documentos disponibilizados a esta comissão de inquérito, olha só, apontam a existência de um gabinete do ódio, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como imunidade de rebanho. Gabinete do ódio.
Olha só agora esse parágrafo. Olha esse parágrafo. Conforme notícias recentes divulgadas na grande mídia, a referida pessoa é protagonista na criação e ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira militante digital. Tá mais do que claro agora o que eu digo para vocês, que a imprensa brasileira, ela age com a produção de matérias para dar materialidade, criar um fato jurídico para os políticos, né, levarem para os tribunais. Tá aí. Estão entendendo agora o que é que a imprensa faz? Estão entendendo como essa relação político, cortes, sabe, um tribunal e a imprensa brasileira, como é que funciona? Isso daqui é o lavajatismo, nu e cru. Isso daqui é o método de operação do Sérgio Moro. Não à toa, né? Várias pessoas da própria grande imprensa, a gente já comentou isso no passado, sendo matérias até na Folha de São Paulo, né? O Kennedy de Alencar falando aí que os senadores estão agindo assim, nos moldes que lembram os lavajatistas. Isso aí, gente. A imprensa solta a matéria, a CPI vai lá e, ó, saiu na imprensa. A imprensa tá falando que você é isso. Vamos te perseguir. Tá lá, militante digital por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes por meio de fake news. Aí continua. E olha só que interessante. Esse padrão aqui está em todos os requerimentos, na mesma ordem, com as mesmas palavras. Pode abrir qualquer requerimento. Tá assim, iguais. Iguais. E o que me deixa assim espantado é o seguinte. Tá, a Jovem Pan. Veja se esse parágrafo faz sentido quando se fala da Jovem Pan. A pessoa contra quem se busca a quebra e a transferência de sigilo é ou foi assessora especial do Poder Executivo. A Jovem Pan é ou foi assessora especial do Poder Executivo? A Jovem Pan? O Flávio Morgenstern? O Felipe Trielli? O Raul? O Alan dos Santos? Quem já foi, né, ou é assessor especial do Poder Executivo? Eu acho que tá meio estranho isso daí, né? Tá meio estranho. E depois diz, ó, porém, atua no chamado gabinete do ódio, como a imprensa vem denominando. Mais uma vez, o que está acontecendo é graças à atuação da imprensa brasileira. A perseguição que está sendo criada é alimentada pela imprensa brasileira. Segundo consta, a mencionada pessoa está instalada próxima ao presidente. O Flávio Morgenstern, o Trielli. Quem é o Tutinha da Jovem Pan? Quem é que tá... Sabe, eu não tô entendendo muito, né? Eu não tô entendendo, né? Eu não entendi o requerimento de forma correta, né? Mas tá falando aí, ó, a pessoa que se busca a quebra de transferência de sigilo, bom, em sintonia com seus assessores diretos com o objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários. Ainda de acordo com as notícias, gente, olha só, o requerimento, a privacidade das pessoas está sendo devassada, sabe, devastada por causa de um artigo que saiu na imprensa. O repórter escreveu, colocou o carimbo Folha de São Paulo, e isso é o suficiente para sua vida, sabe, ser revirada do início até o fim. Porque saiu no jornal. Porque saiu no jornal. Assim, eu não sou um mestre do direito nem nada, mas quando eu olho qualquer tipo de investigação, eu normalmente acho que se começa assim. Você tem dúvida sobre uma pessoa. Você convida a pessoa para prestar um depoimento. Se o depoimento não for satisfatório, você achar que tem mais indício e tudo mais, você pede alguma quebra de sigilo, mas as pessoas sequer foram ouvidas. As coisas estão acontecendo porque a imprensa diz, né? Que existe um suposto gabinete do ódio. Já tem outros grupos de mídia que fazem questão de afirmar, existe um gabinete do ódio. Mídias bem baixas. O grupo composto também pela pessoa qualificada influenciou fortemente na radicalização da política adotada pelo Palácio do Planalto, interferindo e influenciando ações políticas por meio da divulgação de informações falsas em redes sociais. Aí aqui olha um exemplo.
O próprio Testo fala, né, que esse é assessor do presidente. Que porcaria é essa? Nunca tive um chip da Vivo. A gente comentou sobre essa matéria. Mas vejam só como era a manchete. Assessor do gabinete do ódio se desfez de 7 números de celular em outubro. É a típica matéria que dá base para a CPI atuar. Essa matéria que a gente comentou no vídeo ontem. Eu falei, olha, isso aqui, gente, vai se ligar à CPI. Se liga à CPI. Live de Bolsonaro com mentiras sobre as urnas, né? Teve especialista misterioso e gabinete do ódio no bastidor. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando o seguinte, que a live de Bolsonaro e as manifestações, né, nas ruas são responsáveis por manter as ruas em ebulição, a sociedade em ebulição. O que é que o requerimento está falando? A escalada da radicalização nas redes. Você vê como os veículos de frente vão se juntando para criar narrativa? Ele estava lá. A gente também comentou no vídeo ontem a questão da Anísia Yamaguchi, compartilhou mentiras, tudo mais, o Anísia Yamaguchi, né? Quer dizer, o vídeo de Bolsonaro veio da irmã da Anísia, a Anísia aí tá sendo investigada por um tal de gabinete paralelo. E eu falei, gente, isso aqui tudo vai se juntando na CPI, tudo vem se juntando. Isso daqui foi uma matéria que eu falei mais de uma vez em vídeo, fiz questão de trazer de novo, pra gente relembrar, pra vocês verem como a jogada comparar o que o Renan Calheiros pediu com o que saiu nessa matéria. Porque ele falou, né, conforme aponta a mídia. Uma das pessoas que o Renan Calheiros solicitou aí, né, o requerimento, foi o senhor Paulo Enéas. Essa matéria aqui é do Globo, do dia 17 de julho. Sites bolsonaristas divulgam dados científicos falsos, compartilhados depois por parlamentares. Ele falava, até o momento, foram encontrados pela comissão casos envolvendo 68 contas e 17 influenciadores. 3 assessores do Palácio do Planalto, apontados como parte do chamado Gabinete do Ódio, já tiveram seus sigilos quebrados. Aí a matéria falava o seguinte, não existe dúvida de que a CPI precisa se debruçar sobre publicações feitas através de subsídio governamental para sites, blogs e perfis que desinformam o cidadão na crise. Quem falou? O Alessandro Vieira. Por que é importante? Porque eu grifei o nome do Alessandro Vieira. Porque o Alessandro Vieira é o senador que é autor da PL 2630, a PL das fake news. Essa CPI, ela não só vai buscar, né, desgastar o governo, a gente já sabe disso, mas a PL 2630, ela está avançando, está tramitando. Eu estou inscrito lá para receber todas as atualizações. No próprio site da Câmara você faz isso. Está lá avançando. Já tem um grupo, inclusive, de trabalho para avançar com a matéria. A CPI, essas coisas, vão servir de base para fazer pressão política para a PL 2630 ser aprovada. E ser mais uma coisa para ajudar a calar, né, vozes diferentes nas redes. E aí essa matéria, o que é que eles traziam de exemplo? Você via, o tema, seria imunizantes, o que diz o estudo, como foi publicado e quem divulgou. Quem havia divulgado foi o Daniel Silveira, que é um dos deputados investigado já no inquérito aí do STF. E a matéria foi publicada pelo Crítica Nacional, que é o jornal, por exemplo, do senhor Paulo Enéas, que está na quebra de sigilo do Renan Calheiros. E vejam só como são as coisas. Vamos voltar a uma matéria do dia 29. A gente comentou essa matéria anteontem. CPI cobrará Ernesto e diplomata por lives negacionistas do Itamaraty. Isso daqui a gente vai voltar agora até a CPMI das fake news. Você vê como tudo vai se juntando, como a imprensa é um braço da CPI. A CPI quer que Ernesto e o diplomata Roberto, não sei o nome, é difícil de falar, que presidiu Fundação Alexandre Gusmão. Grave esse nome. Fundação Alexandre Gusmão. O braço de estudos de Itamaraty sejam responsabilizados pela organização de lives que espalharam conteúdo falso sobre a pandemia. É falar o cara, grava o nome do Alexandre Garcia, a gente fala dele logo menos, e grava que eles tratam o Alexandre Garcia não como jornalista, mas como ativista, desde ativistas como Alexandre Garcia. E fala o seguinte, Ernesto Araújo também falou do Felipe Martins, grava esse nome, e diz que a CPI prepara ofício ao Itamaraty para que o Ministério informe os custos das lives. Por que eu estou comentando isso daqui depois de comentar sobre a questão do Crítica Nacional do Paulo Enéas? Olha essa matéria do dia 27 de maio de 2021, do Diário do Centro do Mundo. Quem é Paulo Enéas?
editor de site bolsonarista, blá blá blá, apoiado por empresário investigado que pode ir à CPI. Diz: o professor de Direito Evandro Pontes deu palestras lá por ajuda de Felipe Martins. Lá está se referindo à Fundação Alexandre Gusmão. Quem é que faz essa ponte para dar palestras? O Felipe Martins. Também está aqui, ó, Felipe Martins, que já tem depoimento marcado na CPI, que é apontado como membro do Gabinete do Ódio. Seguindo lá, né, seguindo o exemplo de Pontes, Paulo Enéas deu uma palestra na Fundação Alexandre Gusmão em 9 de setembro de 2020 com o tema Conjuntura Internacional pós-pandemia. Esse foi o discurso do Enéas, que foi incorporado pelos bolsonaristas. É assim que eles defendem o uso de medicamentos polêmicos, tratamento precoce, sem efetividade, blá blá blá, e se colocam contra a imunização. E ainda termina falando, ó, confira a palestra e o discurso negacionista do Enéas. E colocam lá a live dele na Fundação Alexandre Gusmão. E aí ele aparece lá na quebra de sigilo do Renan Calheiros. Falando ainda do Ministério de Relações Exteriores, não da Fundação Alexandre Gusmão, vejam só. CPI investiga contratos do Itamaraty com a empresa de logística. Essa investigação se deu após a Cruzoé revelar um esquema de desvio de dinheiro. Mais uma ação da CPI que está sendo tomada por causa da imprensa, com base numa matéria da Cruzoé. A revista Cruzoé, né, o grupo do Maynard, o Maynard, né, o Renan Calheiros, o jornalista do Terno Azul, assim, ó, o meu não é tão bonito igual dele, né? A revista mostrou que uma denúncia que chegou ao deputado Luiz Miranda liga caciques do Progressistas a um suposto esquema de pagamento de propina por parte da empresa por contratos firmados com o Ministério da Saúde. Já tá colocando a galera do PP no meio. Ciro Nogueira e todo mundo, né? O PP do Ciro Nogueira. No caso do Ministério das Relações Exteriores, a suspeita é a mesma que paira sobre os contratos da VTC Log com a saúde. Possível pagamento de vantagens ilícitas para políticos com influência no governo. Só que eu falei para vocês que a gente ia voltar até a CPMI das fake news. Vejam só. A matéria aí que fala do Enéas, essa que eu mostrei, ela foi publicada onde? Pelo DCM. Eu sempre falo para vocês que a gente tem que não só analisar a matéria, mas quem escreveu e onde ela foi publicada. Como é que a gente volta para a CPMI das fake news? O Diário do Centro do Mundo, o DCM, foi o site responsável por dar visibilidade, notoriedade para o Luciano Ayan. O documento 32, protocolado pelo Alexandre Frota em 2019, que serviu de base, né, para a perseguição de vários perfis, o material, parte do material que está naquele documento, o Doc 32, se você abre lá o site da CPMI da Fake News, você acha, parte do material foi publicado originalmente nessa entrevista daqui, ó. Se eu não estiver enganado, foi nessa daqui, ó. Gabinete do Ódio. O que está por trás do PowerPoint apresentado por Joyce Hasselman na CPI. E todas essas matérias aqui, na maior parte do tempo, são entrevistando o Luciano Ayan ou dando voz ao Luciano Ayan. E mais uma vez, esse veículo volta, né, criando narrativa sobre certas pessoas que serviram de base para a CPI da pandemia. O site que foi, assim, um site chave, né, essencial para o desenvolvimento dos trabalhos da CPMI das fake news. E sempre pelo mesmo jornalista, o Pedro Zambarda. Pedro Zambarda. Deixa eu ver se foi o Pedro Zambarda que escreveu aqui a outra. Peraí, opa. Ô, Pedro Zambarda, rapaz! Eu nem tinha percebido, tô vendo aqui. Agora eu estou surpreso. Ah, eu não tinha percebido isso. Foi o Pedro Zambarda que fez a matéria do Enéas. O mesmo Pedro Zambarda que sempre estava entrevistando o Ayan, pegando o material do Ayan. Essa matéria aqui mesmo diz o seguinte, ó. Me arrependo. Hoje votaria em Ciro Haddad, diz o DCM, um dos principais ativistas digitais que abandonaram o bolsonarismo. Foi uma entrevista com o Luciano Ayan. Olha só, né? A matéria saiu mais uma vez do Pedro Zambarda. Pedro Zambarda. Diário do Centro do Mundo. CPMI das fake news. E falando dela, da CPMI, olha só, né? Essa linda deputada, Lídice da Mata. Ela é a relatora da CPMI das fake news, né? Ela é o Renan Calheiros da CPMI das fake news. Ela já tinha voltado para a mídia no dia 26 de julho. A gente comentou nisso. Quero mostrar alguns trechos da matéria. As coisas vão se juntando.
Cooperação entre comissões parlamentares de inquérito para o combate das fake news. E dizia, nestes meses em que a CPMI não estava reunida, ações concretas das plataformas digitais responsabilizaram usuários por conteúdos desinformantes e ofensivos, atingindo, inclusive, perfis da internet de personalidades públicas como Bolsonaro, né, o filho dele e tudo mais. Então, tudo que a CPMI das fake news apurou de 2019 até março de 2020, quando tivemos que suspender as atividades por conta da pandemia, está sendo exaustivamente comprovado por outras frentes, que são STF, TSE e o TCU. Vamos quebrar o sigilo de 2018, eleições, né? Porque tem problema lá do que envolve Bolsonaro que está no TSE. Quem sabe a gente acha alguma coisa que dê para também alimentar aquela narrativa. Aquele caso, não foi uma narrativa, aquele caso, né? Aquele caso estava lá. Que encontrou indícios de aporte de dinheiro público em sites de conteúdo duvidoso. E falava o seguinte, olha só. Em contratos de publicidade da SECOM. Encontrou dinheiro no contrato da SECOM. A Lídia da Mata falando isso daí, né? E ela termina falando. Temos plena certeza que os dados que já foram colhidos pela CPMI das fake news serão determinantes no cruzamento de informações para identificar os autores que fabricaram desinformação sobre a pandemia. E é com este sentimento que parte da nossa equipe irá ajudar os trabalhos da CPI no Senado. E ela está falando da SECOM. Comentamos ontem. CPI quer apurar distorção de dados da pandemia em publicações da SECOM. Olha aí, tá juntando? Tá todo mundo junto e misturado. Um tocando a bola para outro. Um trocando a bola pro outro. Na boa, se tem uma pessoa que tá falando desse assunto que chega, eu sei que tá chato, sou eu, né? Porque quanto tempo a gente vem comentando sobre isso? Eu assim, às vezes eu fico preocupado como alguns grupos, algumas pessoas na direita não prestam atenção no que tá acontecendo. Muito importante pensar sobre isso. E aí você vê as narrativas que envolvem o dinheiro. Dinheiro. E olha só. O presidente da CPI disse que Google, Facebook e Twitter devem contribuir com investigações sobre CPI. Também já comentamos sobre essa matéria lá no dia 25, que falava que o Omar, né, tinha visto lá que num documento enviado à CPI, o Google informou que canais faturaram pelo menos 230 mil com esse tipo de conteúdo. Quem foi que eu mandei vocês gravar o nome um pouquinho lá atrás? Lembra dele aqui? O Alexandre Garcia? Vocês acham que o Alexandre Garcia, que tem mais tempo de jornalismo que possivelmente minha mãe de vida, minha mãe é nova, meu pai também, mais tempo que eu tenho muito, né? Tinha idade pra ser meu avô, o Alexandre Garcia. Você acha que chamar o Alexandre Garcia de ativista, isso aqui é aleatório? Você acha que isso é aleatório? Ou você acha que isso daqui já é parte da estratégia de desmoralizar, desconfigurar? Porque vai falar o seguinte, não estamos perseguindo jornalistas. Por isso que eles, inclusive, chamam de blogueiros, né? Porque fala, já pensou, gente? Já pensou? Perseguição a jornalistas? Aí a liberdade de imprensa acabou. Ah, é a liberdade de imprensa. Então não pode. Não pode ter o nome de jornal. Tem que, fazer malabarismo, sabe? Ginástica mental. E olha só isso aqui. Alexandre Garcia teria lucrado quase 70 mil com fake news. Onde? No YouTube. O que é que o Google disse? 230 mil. O quê? Um terço aí desse valor. Um terço desse valor, em tese, foi recebido pelo Alexandre Garcia. Pouco menos de um terço, né? Você acha que vai sobrar para Alexandre Garcia ou não vai? Sobrou pra Jovem Pan, né? Assim, o Alexandre Garcia, eu bateria aí na tecla, falando assim, não, eu acho que vão partir por cima dele também nas próximas semanas. Eu ainda acho que vai ter mais gente da grande imprensa. Mais gente. Vocês que acompanham, vocês veem aí pessoas que colocam luz sobre alguns temas mais polêmicos. Tenho meus palpites, com base em algumas coisas também. Eu acho que não vai parar por aí, pessoal. Caos. Os próximos dias, a previsão de tempo, né? A previsão do tempo é caos. E aí, vejam só. Outra coisa interessante que também tem que ser analisado sobre os requerimentos.
Tá todo mundo falando que os requerimentos são do Renan Calheiros. São do Renan Calheiros. Deixa eu voltar aqui pro início do vídeo. Isso não vai ficar estranho. Pra fazer mais sentido pra vocês. Vejam só aqui. Quero voltar pro requerimento. Um deles. Que aqui, senão vocês vão ficar meio perdido. Olha só. Botei aqui já, né? Gabinete do senador Renan Calheiros. Tá aqui. Tudo bonitinho. Tudo mais. Ah, tá. Dessa vez eu não fiz o que eu normalmente faço, né? Ficar assim. Tudo bem. Mas tá aqui. Renan Calheiros. Tá vendo que o requerimento foi feito no gabinete do Renan Calheiros. Deixa eu voltar pra cá. Pro requerimento como tá no site da CPI. Quando você tá no site da CPI, tá assim, ó. Eu grifei. Nenhum tem o nome do Renan Calheiros. Tem o nome do Humberto Costa. Tem o nome do Humberto Costa. Mas os requerimentos, eles foram feitos em conjunto. Renan Calheiros e Humberto Costa. Humberto Costa é um senador do PT. Tem lá, você abre o da Jovem Pan, tem a assinatura dos dois. Humberto Costa do PT. E por que falar do Humberto Costa? Porque a gente também já comentou que a CPI, ela tinha se dividido em alguns grupos. E lá atrás eu falei, pô, pessoal, tô meio preocupado aí. Tanto que você viu, eu grifei todos em amarelo e um em azul. Qual foi em azul? O Alessandro Vieira. Irá analisar notícias falsas. Já falamos do Alessandro Vieira. Foi atrás da SECOM. Alessandro Vieira. Autor da PL 2630. Vai usar essa questão para fazer pressão política para avançar com a PL 2630. E aí o Globo falava que o seguinte, na verdade esse grupo não é só o Alessandro Vieira sozinho. É o Alessandro Vieira com o Rogério Carvalho, que é do PT, e Humberto Costa. O cara que fez o requerimento junto com o Renan Calheiros. E por que não foi o Humberto Costa com o Alessandro Vieira, o Rogério Carvalho? Na verdade é o seguinte, por que o Renan também fez isso? Por que o Renan também fez? Porque por mais que existam grupos na CPI, que esse grupo é especializado nisso, naquilo outro, a estratégia sobre essa questão de verificar perfis de desinformação, quem está à frente, quem vem montando, quem vem supervisionando é o Renan Calheiros. Calheiros consegue um delegado da PF para atuar na CPI da pandemia. Relator da CPI, Renan, despachou ofício à relatora, a Lídice da Mata, da CPM das Fake News, que está parada no Congresso para estabelecer uma cooperação técnica. Como a relatora Lídice da Mata já autorizou a parceria, parte da equipe, que inclui um delegado da Polícia Federal, começará a auxiliar Renan Calheiros. É o Renan que está à frente disso. O pessoal está trabalhando, é como se fossem os funcionários do Renan. São os funcionários do Renan. A intenção é de que haja colaboração para identificar uma verdadeira rede de desinformação que atua espalhando notícias falsas. Ainda diz, olha o final. Estaremos juntos, atuando em várias frentes, entre elas o STF, os 2 inquéritos, o TSE, no combate aos grupos criminosos organizados que lucram com fake news. TSE, eleições 2018. Vamos quebrar o sigilo desde 2018. Acertamos mais uma, né? E era algo que eu não queria acertar. Tava bem claro para quem acompanhava as notícias. Sabíamos que isso estava por vir. Mas eu quero voltar para aqui de novo. Perceba como esse requerimento, ele não faz sentido, né? Porque assim, a pessoa... Olha aqui esse parágrafo. Quero voltar para esse parágrafo. A pessoa com quem se busca a quebra e a transferência de sigilo é ou foi assessor especial do Poder Executivo. Cara, da Jovem Pan, ele tá falando de quem é esse parágrafo? Sabe, é um pedido genérico. Todos os requerimentos, todos, dos 8 sites, todos são iguais. Ou seja, é algo genérico. Copiou, colou. E por que eu tô querendo bater nessa tecla? Porque no dia 14 de julho, só essa matéria na Folha de São Paulo falando o seguinte, que as plataformas se queixam de pedidos vagos de informação pela CPI. Na hora de pedir quebra de sigilo, principalmente bancário, eu quero saber se os bancos, né, e as entidades financeiras responsáveis também vão ter essa postura aqui, né? Porque realmente não dá pra negar. Tá bem, assim, quando você pega uma coisa, você copia e você só muda lá o nome, assim, o primeiro é
Jovem Pan, o segundo é Senso em Comum, Voz do Paralelo, Terça Livre, blá, blá. Só mudou isso daí? Só mudou o primeiro parágrafo? O autor? O restante é basicamente tudo igual. Isso é bem genérico, né? Aí dizia, ó, as plataformas acionadas pela CPI para fornecer informações sigilosas de usuários têm reclamado nos bastidores do formato dos pedidos encaminhados pelos senadores da comissão. O argumento é que os pedidos têm sido genéricos, sem individualizar as condutas e sem demonstrar claramente quais os ilícitos praticados pelos alvos dos pedidos. Qual o ilícito que a Jovem Pan fez? Qual o ilícito que o Senso em Comum fez? Qual o ilícito que o Conexão em Política fez? Qual é? Ah, não, porque a imprensa vem apontando que é parte do gabinete do... Tá, o que foi que ele fez? Não, porque a imprensa mostrou que ele tá... O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? O que foi que eles fizeram? Qual o crime? Qual o artigo do Código Penal? O que foi? Não, genérico. Genérico. É o mesmo padrão. Gente, não só assim, a gente tá vendo um quebra de sigilo, que já é uma medida extrema, mas uma medida, olha só, a gente tá lidando com a quebra de sigilo, que é uma medida extrema, com base em matérias da imprensa que a oposição ao governo não considera, inclusive, jornalistas como jornalistas, trata o Alexandre Garcia como ativista através de pedidos genéricos. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? É inacreditável. Inacreditável. Mas o pior ainda tá por vir. Calma. Ontem saiu uma matéria que foi entrevista com o Temer. E a gente vai falar dela 2 vezes. Só tem 2 perguntas interessantes. Essa foi uma, a outra a gente fala lá na frente. Que é o seguinte. Bolsonaro chegou ao poder com certa onipotência. Diz Michel Temer. Esse é o título. E aí perguntava pro Temer o seguinte. O que acha do trabalho da CPI? Como presidente da Câmara 3 vezes, eu imaginava que as CPIs teriam que ter uma conclusão que defina uma ação penal ou de responsabilidade civil, porque ela não passa de uma investigação. A CPI não passa de investigação. Não passa. É claro que, durante sua tramitação, há grande agitação política no país, mas é só, nada mais do que isso. Conversando com algumas pessoas, ouvindo aí de minhas fontes, o clima em Brasília é o seguinte: o pessoal quer apagar o fogo, quer baixar a temperatura. Mas, assim, o sentimento da maioria é o seguinte, cara, a única coisa que essa CPI tá fazendo é desgaste. É desgaste. Vai chegar no final, na hora de apresentar o relatório, não tem nada. A gente comentou no vídeo ontem aquela matéria, 3 advogados criminalistas analisando na luz do direito penal, não tem o que falar. Não tem nenhum crime pra ser apontado. E o tema tá falando, né? Agitação, né, velho? Agitação. Algumas pessoas que eu comentei falam, cara, não tô nem acompanhando. Tô esperando o relatório. A única coisa que importa é o relatório, vamos ver o relatório. O resto tudo aí é só narrativa. O pessoal não gosta do governo. E é aí que vem pra gente fechar aqui esse assunto com chave de ouro. Com chave de ouro. Porque a imprensa gosta de falar o seguinte: filhos do Bolsonaro, bolsonaristas, tentam colar pecha que a CPI é a CPI do Lula. Não somos nós. Não somos nós. Essa aqui é a matéria mais importante de todas, inclusive deixei para o final, porque junta todos os temas, junta tudo. É a cereja em cima do sundae, sabe? Aquele sundae de morango. Matéria do Estadão, não é direita, não é bolsonarista nem nada. Estadão não é Jovem Pan, né? Estadão. Lula vê CPI da pandemia como joia da coroa para desgastar Bolsonaro até 2022. Lula vê. Ofensiva contra Planalto prevê que comissão vire combo e ressuscite denúncias de fake news. Ressuscitaram. Há poucos dias de desembarcar em Brasília, Lula deu uma ordem à cúpula do PT. Lula também, vem mantendo conversas secretas com Omar Aziz, com o G7, com o Renan, matéria do próprio Globo disso daí. Lula vê a CPI como joia da coroa a ser conquistada e Lula quer que o PT, o seu partido, municie o senador Renan Calheiros. Quem é que está à frente disso? O Renan Calheiros. Relator dos trabalhos na disputa contra Bolsonaro. Olha só, a ideia, o que é que o Lula quer? Fazer um combo 2 em 1.
na Comissão Parlamentar de Inquérito, trazendo à baila investigações que hoje estão na órbita da CPI das fake news, parada há mais de um ano. Estamos diante de uma ofensiva do Lula. Do Lula. Foi para isso que soltaram o Lula? Foi para isso que tornaram o Lula elegível? CPI do Lula, gente. Quem teve essa ideia foi o Lula. Se o Renan Calheiros é chefe do Alessandro Vieira, do Humberto Costa, do Rogério Carvalho, tá supervisionando esse trabalho, essa frente, o Lula é chefe de todo mundo. Se o Renan Calheiros é o gerente, Lula é o CEO da empresa, é o presidente, né? É o dono. Tá aí. Cai quem quer. Estamos diante de uma ofensiva do Lula, uma ofensiva do PT. Um cara que até uns meses atrás estava aí, né, pagando pelos crimes cometidos, porque o que foi feito foi o seguinte: não é que o Lula se tornou inocente, mas a vara de Curitiba não podia ter julgado os casos do Lula. Não, tem que julgar por outra vara lá. Foi isso que aconteceu. Não falou que tá errado o julgamento lá na primeira instância, segunda instância. Não, não é isso. Não, é porque não podia ser julgado lá. Vamos voltar do zero. É um absurdo, né? O Brasil é... Como é que descreve isso? Não sei. Você assiste aquela série House of Cards? Não dá, amigo. Não dá. House of Cards... O que é House of Cards comparado com isso aqui? O que é House of Cards comparado com o que acontece no Brasil? E aí, falando no Lula, olha só. Carlos Bolsonaro, ele postou um vídeo e falou o seguinte, ó. Imagine se qualquer um de nós, cidadãos, chegássemos perto de falar desse jeito, mas estes podem ter método e enredo, passo a passo. 25 segundos de áudio sobre do Disseu e do Lula. Vamos ouvir aqui o Disseu e o Lula falando aí, né? O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só a Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Já pensou se algum de nós falasse dessa forma? Já pensou se algum de nós falasse assim da Suprema Corte? É, viu? Eles podem tudo. Eles podem tudo. Mas vamos falar aqui rapidinho de outros temas. No vídeo de ontem, falamos aí que a retaliação contra Bolsonaro tá vindo. Folha de São Paulo diz que Supremo retoma sessões e decide sobre depoimento de Bolsonaro e atuação de Braga Neto. Estão marcados para o segundo semestre julgamentos que podem elevar ainda mais a tensão entre Bolsonaro e a corte. Em meio à tensão institucional causada pelos recentes ataques do presidente Jair Bolsonaro, assim, a culpa é de Bolsonaro, a culpa da tensão é de Bolsonaro, não é porque... No segundo semestre, o tribunal, né, definirá o formato do depoimento do chefe do executivo, que apura a suposta interferência no comando da PF, e também deverá tomar uma decisão sobre o pedido de congressistas para que o Braga Neto seja investigado por ameaças às eleições de 2022. Aí só mais uma matéria no antagonista. Bolsonaro tem até segunda para provar as fraudes eleitorais que ele não provou. No processo, o ministro, que é o Salomão, lá do TSE, anexou links de várias declarações públicas de Bolsonaro, que ontem protagonizou um espetáculo circense, em que reproduziu peças de desinformação que circulam na internet. Tudo que o Bolsonaro falou é circo. É circo, né? Tá bom. Sem provas das denúncias, Salomão, olha isso daqui, pode tomar providências no âmbito do próprio TSE, medidas contra Bolsonaro. Enviar para a PGR para análise de crime ou compartilhar com Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Olha o TSE se aproximando do STF no âmbito do inquérito das fake news. O pessoal não perde tempo de serviço, né? E aí o mesmo Salomão, que pode tomar essa decisão,
tá sendo aí, como posso falar, cutucado. Não, cutucado assim, é meio assim, né? Como eu posso falar? Tá sendo acionado, né? Acionado, tá sendo interpelado pela turminha da oposição. Partidos pedem ao TSE interpelação de Bolsonaro por ataque ao sistema eleitoral. Um grupo de 11 partidos acionou, né, o TSE para cobrar que Bolsonaro seja obrigado a prestar esclarecimentos e apresentar provas sobre os ataques feitos às urnas. A petição é assinada pelo MDB, Solidariedade, PT, PDT, PSDB, PSOL, Rede, Cidadania, PV, PSTU e PCdoB. Então já dá para ficar claro aqui quais são os partidos que não tem nenhuma chance de estarem, sabe, em algum tipo de aliança com o governo em 2022. Completamente impossível. O pedido de interpelação do presidente foi encaminhado pelas legendas ao Luiz Felipe Salomão. É o Salomão, né? Salomão, que ele é da outra vez, né? É engraçado. E aí, vocês estão vendo que a tensão tá grande. Falei que a gente ia falar aqui rapidamente do Ciro Nogueira. Matéria aqui do bastidor interessante, falando que Casa Civil de portas abertas para Renan Calheiros. Relator da CPI, o Renan, foi procurado intensamente nesta semana pelo novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Renan está em Alagoas e volta a Brasília na semana que vem, quando se encerra o recesso parlamentar. O relator prometeu conversar com o novo ministro. Então vamos observar, né? Vai conversar com Ciro Nogueira. Eu espero, né, que Ciro Nogueira consiga tocar o coração do Renan Calheiros, que tá amargurado. Ciro Nogueira procurou o relator para distensionar as relações do senador com o governo e levar a mensagem de que a Casa Civil está de portas abertas. Uma das principais reclamações de Bolsonaro é da dificuldade que a articulação política de seu governo tem no Senado. Ele atribui a essa limitação o desgaste imposto pela CPI da pandemia. Conversa aí, resolve isso daí. Vai ter gente, vai acontecer essas quebras de sigilo, vai acontecer. Vai ter mais gente, não vai parar por aí. E vai ter gente, né, nas redes sociais levantando a história que não só o Bolsonaro se vendeu pro Centrão, como o Bolsonaro não está fazendo nada. Nada. Vocês já estão vendo aqui, que hoje, antes de tudo acontecer, na verdade essa matéria foi antes, né, do dia 30 ainda, já estava falando, Bolsonaro quer resolver a situação. Bolsonaro tá tentando resolver, né? Mas vai ter gente que vai falar que o presidente tá cagando pras redes. E aí, voltando aqui para a matéria do Temer, tinha outra pergunta interessante, nessa questão da onipotência de Bolsonaro, perguntar sobre a terceira via 2022. Perguntaram para Temer o seguinte: qual o impacto da escolha de um expoente do Centrão para comandar a Casa Civil no jogo eleitoral em 2022? E diz o seguinte: trazer o Ciro Nogueira ajuda, porque ele firma uma aliança muito sólida com a parcela do Congresso e, se ampliar a interlocução, também amplia a possibilidade de ter apoio. Não tenho dúvida disso. Conversamos aí, né, depois da posse do Nogueira, tive com pessoas que estavam em Brasília, conversei. Falaram assim, o clima hoje em Brasília não tá tão ruim quanto estava há um mês e meio atrás, tá um pouco melhor, o ar tá um pouco mais leve, as pessoas acham que foi boa essa vida do Ciro Nogueira, acham sim, por mais que a imprensa está soltando várias matérias sobre o voto auditável, acham que pode ajudar, inclusive os membros da comissão acham que pode ajudar. E mesmo que a comissão não vá para frente, vamos comentar aqui do Lira. Tínhamos comentado ontem sobre a questão da live, que ele estava lá com o Gilmar Mendes, comentando a matéria da Folha de São Paulo, e a Jovem Pan soltou outra matéria que era o seguinte, Lira admite que voto impresso não será aprovado pela Comissão Especial da Câmara. E aí a Érica fez uma postagem. Isso me... Assim, a gente já comentado sobre o tema, não comentar nada, mas eu olhei esse comentário da Érica e falei assim, peraí. Direita lê anúncio, mas não lê matéria. Isso aqui eu não tinha lido, mas da Folha eu tinha lido. Olhem a quantidade de comentários xingando o Lira. Tudo o que querem é que provoquemos o rompimento de Bolsonaro com o PP, que é a base governista. Lira falou da PEC de 2015, que se encontra parada no Senado e não precisa passar nem pela comissão e nem pela Câmara. Você lembra que a gente gravou um vídeo falando da reviravolta, onde o Eduardo Cunha faz um artigo aí no Poder 360, comentando sobre algumas coisas, e falou, tem uma PEC lá no Senado que o governo pode,
retomar, esquece a comissão. Já começa a discutir do Senado já. E o que Lira está falando é exatamente isso. Olha lá, ó. O presidente da Câmara, Arthur Lira, admitiu que dificilmente o voto impresso será aprovado pela comissão especial. Com o fim do recesso, o tema voltará ao debate no colegiado na semana que vem. A votação está prevista para quinta-feira, dia 5. No entanto, a maioria dos líderes partidários já se declarou contra a medida e o governo trabalha com a tendência de rejeição ao texto. Em live do Conjur, o presidente da Câmara lembrou que a PEC do voto impresso está parada no Senado desde 2015. Olha só. Regimentalmente, o resultado da comissão impactará se esse assunto vem para o plenário ou não. Na minha visão, tudo indica que não. E olha só, eu tenho dado um posicionamento claro no sentido que já existe uma PEC aprovada na Câmara desde 2015. Já está aprovado na Câmara, com relação ao voto impresso. E o Senado nunca se debruçou a analisar. Portanto, eu venho dizendo que o foco está errado. Se alguém quer trazer esse assunto para discussão, teria que ser tratado no Senado. Votar uma segunda PEC na Câmara para que depois ela vá ao Senado e tenha o mesmo destino é perda de tempo. Perda de tempo. Agiliza. Foi o que a gente falou lá atrás. Então não é assim, não sei o que. O pessoal às vezes quer ir com pedra, quer muito afoito. Olha aí. Olha aí. Mais um motivo para as pessoas comparecerem às manifestações de hoje. E aí vejam só, é o seguinte, né? É típica matéria que eu não sei qual o objetivo da pessoa, né? Do agente político envolvido, que é o Ottoni de Paula. Um deputado que eu tenho muitas ressalvas, mas muitas ressalvas mesmo. Deputado bolsonarista admite derrota do voto impresso. O deputado federal Ottoni de Paula, do PSC, admitiu em suas redes sociais que a PEC do voto impresso deverá ser rejeitada na volta do recesso parlamentar. Ele disse no Twitter: foi um erro entregar ao Centrão, a Casa Civil, e não negociar o voto impresso auditável. Já que temos que negociar para governar, é preciso fazer com mais inteligência. O povo nas ruas amanhã não mudará a decisão dos membros da comissão especial. Não é pessimismo, é realidade. Cara, e a PEC no Senado? O que é que esse cara sabe? O que é que esse cara sabe? O que é que esse cara sabe do que está acontecendo? Para mandar uma mensagem que é um banho de água fria no povo. O que é que ele está ganhando com isso? Aparecer? Gritar? Falar que o governo não sabe fazer? Quem sabe é ele? Olha, tu me deixa. E aí, enquanto ele tá nessa daí, né? Não tem pra que ir, é inútil. O Eduardo Bolsonaro tá lá, ó. Estarei domingo na Avenida Paulista, 14 horas, lutando pelo voto auditável. A votação da PEC será quinta e é essencial que o Brasil vá às ruas mostrar que existe transparência nas urnas. Confira local e horário em sua cidade e participe também. Diferença, né? Diferença entre alguns deputados. Ainda sobre as a motociata de Bolsonaro de ontem. Tá aí, foi lá. Credenciamento do Hospital de Esperança ao SUS, obrigado presidente Prudente de São Paulo. Tava lá um monte de gente, discursou com o Tarcísio, tá rodando estado, tá rodando com o Tarcísio. No vídeo de ontem, qual foi a última matéria que a gente falou? Ó, o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, já tá rodando aí o estado. A galera devia tentar colar com Cláudio Castro, porque quem não é visto, não é lembrado. Onde é que tá Tarcísio? Tarcisão tá lá com o Bolsonaro, rodando. É isso aí. A Zambelli tava lá. Zambelli é deputada por São Paulo. Ela vem pra reeleição, ela vem pra concorrer alguma coisa. Tava lá. Importante. Tem que ir lá. Quem quer ser candidato tem que fazer isso. É política, amigo. É política. E olha só isso aqui, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Vem um jornalista lá, fala um monte de groselha. Fala o seguinte, ó. Já que me respondeu, por que a insistência em usar um capacete irregular e pilotar uma moto, quando apenas em uso suspende a CNH? Ele não pode mais pilotar uma moto porque o desrespeito constante à lei. Tá indignado com o capacete de Bolsonaro.
Isso aqui é má fé. Ele sabe a resposta. Isso aqui é má fé. Pra jogar pra turminha dele da esquerda. E aí o Técio responde. Amigão, ó, uso desse capacete de Bolsonaro tem uma explicação simples. Depois de levar uma facada e de bater recorde na apreensão de drogas e na redução de crimes, ele precisa se proteger de possíveis atentados de criminosos e da esquerda que os idolatra. É um capacete balístico, jornalista. Um capacete balístico para proteger de balas. É por isso que não é um capacete de moto convencional. Você acha que isso aqui é falta de conhecimento? É desinformação? É burrice? Não, é má fé. É má fé. É jornalista. Jornalista. E aí, só pra mostrar aqui uma coisa, pra gente fechar, tinha mais coisas aqui, mas a gente comenta depois, não tem tanta pressa. Quero só fechar o vídeo aqui com essa imagem hoje. Fechar com essa imagem. O Brasil precisa de você. Gente, se você pode ir, vá. Se você pode ir, vá. Vá. Porque a questão do voto auditável não é só o voto auditável em si, inclusive as manifestações de hoje vão servir de termômetro para ver, né, a relação, sei lá, de apoio que Bolsonaro ainda possui do povo brasileiro, né? Será que Bolsonaro consegue ainda colocar pessoas nas ruas? Querendo ou não, Bolsonaro falou, né? A live de Bolsonaro serviu para dar mais energia, dar mais animação para as pessoas tomarem as ruas no dia de hoje. Então, eu não vou poder ir, por óbvio, eu não estou no Brasil nem nada. Quem puder ir, vá, pessoal, vá, dê esse apoio. Tenho certeza que todos vocês entendem a importância do voto auditável. Ficamos por aqui. Falei, né? A questão das fake news era importante. Tinha que prestar atenção. Não vai parar por aí. Não pode... não. A coisa mais importante de todas, é aquela matéria do Lula. O que está acontecendo é uma ação do Lula. É uma ofensiva do Lula, uma ofensiva petista. As pessoas têm que saber isso, sabe? Não tem que saber o que está acontecendo. Lembra de curtir esse vídeo, lembra de compartilhar, faz chegar a mais pessoas. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo junto e valeu. Fui, meus amigos.